Alguns terapeutas têm empresas, né? Ele tem o negócio próprio, então ele possui empresa. Então ele vai conseguir trabalhar de uma maneira até, talvez, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, olhando para a questão de planejamento. Ou seja, ele também pode ser um profissional autônomo e não ter exatamente uma empresa. Né? Hoje nós estamos vendo vários profissionais fazendo parcerias, abrindo clínicas em conjunto, e isso é muito bacana, né? Porque aí se entra dentro de uma troca, onde um consegue auxiliar o outro dentro daquelas áreas que efetivamente nós não atuamos e podemos compartilhar com outros profissionais. De qualquer maneira, nós precisamos gerar um caixa, né? Tendo uma empresa ou sendo autônomo, nós sabemos que nós temos que gerar um caixa. E somente ficaremos bem profissionalmente se nós gerarmos um caixa saudável, né? Então, nós precisamos lembrar que o preço, ele tem que ser o suficiente para que você consiga cobrir os seus custos, né? E as suas despesas. Então, por mais que nós sejamos, na grande maioria, autônomos, o ideal é nós pensarmos como empresa para a gente conseguir desenvolver um bom planejamento capaz de suprir as nossas condições de trabalho, tá? Então, lembre-se que custo e preço são coisas completamente diferentes. E não é o custo que vai definir o preço, está certo? Mas é preciso considerar, você não pode atribuir um preço que não pague nem os seus custos, né? O que não quer dizer que o preço da sua terapia tenha que ser um preço apenas baseado numa questão de custos, certo? Senão daqui a pouco você vai fazer essa confusão e você está trabalhando, está pagando para trabalhar, ou você está com um valor inadequado, desconsiderando o valor do seu trabalho. Então, veja que o que define o preço é o valor. Isso é muito importante, você, terapeuta, compreender. O que define o preço de uma terapia é o valor agregado, é o valor que vai ser entregue para o seu atendido, para o consumidor, para o seu paciente. Então, o ideal é você justamente ficar atento ao valor de mercado, né, e fazer um monitoramento de resultado, tá? Esse monitoramento para que justamente você mantenha uma visão de mês a mês, né, mediante o seu planejamento, você vai aí fazer esse monitoramento de resultado para você entender se esse valor que você atribuiu profissionalmente está sendo a contento ou não, tem alguma coisa que não está de acordo, então você precisa modificar. Está certo? Então, o que acontece? Se o preço é muito alto em relação ao valor, então o consumidor vai dizer, é caro, né? Se o preço está muito alto, né, e o valor está baixo, então é caro. Se o preço é muito baixo e o valor está alto, então o consumidor vai entender que nós estamos falando que esse produto é barato, né? E o que a gente procura? Vamos entender o que a maioria das pessoas procuram. Preço barato com valor alto. Então, nós não temos saída, nós temos que agregar valor. Está certo? Eu quero trazer um exemplo para vocês e aí vocês podem também manifestar as suas opiniões. Vou perguntar assim, ó, por que, por exemplo, uma calça jeans da Diesel, né, custa R$ 2.388? Eu fiz uma pesquisa hoje para ver o valor atual, né? Eu estou falando de uma calça jeans da Diesel, do valor atual, do valor agora, mas não considerando da coleção nova. Da coleção anterior, o valor dela de R$ 2.388, porque uma calça jeans da Diesel, da coleção nova, já sobe para R$ 4.743. Estou falando de uma calça feminina, né, para nós termos aí um parâmetro de entender o que é uma precificação e agregar valor. Então, veja bem,
uma calça jeans de 4.743, sendo que essa calça, ela foi produzida na mesma fábrica, com o mesmo tecido, é a mesma calça. Ela é a mesma calça. Por que ela consegue ser vendida por uma precificação de R$ 4.743 e a boutique da esquina, que tem o mesmo produto, a mesma calça, consegue vender por R$ 200? O que acontece? Entende? Veja bem, aí você vai me dizer, não, Simone, é que tem a etiqueta da diesel. E aí eu vou dizer para você, não é só uma etiqueta. A diesel, ela agregou valor, é uma marca que agrega valor. Eles não estão exatamente consumindo, o consumidor não está consumindo a calça, ele está consumindo a marca diesel. Entende? Agregou valor. Então, veja, é o mesmo produto. Então, quantos profissionais que nós temos das terapias que têm atendimentos extremamente qualificados e que não conseguem precificar no nível que a sua terapia vale. Então, talvez a apresentação do produto, a oferta do produto, as especificidades do seu atendimento não estejam sendo ofertadas de maneira adequada. Então, veja bem, com esse exemplo da diesel, né, compreendendo que a diesel agrega valor, veja bem, nós temos público para isso, entende? Então, quando você começa a ficar preocupado, mas quanto eu vou cobrar? Tem público para isso, existe público para isso. Então, um outro ponto a considerar é você entender qual é o seu público. Qual é o público que você está trabalhando? Para você saber o preço que você pode cobrar desse público exatamente. Está certo? Então, para nós podermos cobrar, exige ter feeling. Nós temos que ter um feeling em relação ao preço que nós vamos atribuir para o nosso trabalho.